Sejam bem-vindos, meus queridíssimos alunos. Eu sou a Gleidiana Rodrigues, professora de Biologia, mas como vocês já estão cansados de saber, podem me chamar apenas de Gleide, se quiser, é claro. Hoje daremos início à terceira aula sobre Introdução ao Estudo da Ecologia. Então, vamos começar. Na aula passada, falamos sobre como ocorre a transferência de matéria e energia entre os seres vivos. Aprendemos que tudo começa com os produtores. Eles retiram a matéria do planeta Terra quando absorvem do solo sais minerais e água e quando retiram do ar o dióxido de carbono. Aprendemos também que o ciclo de energia também começa com os produtores, que retiram a energia dos raios solares. Isso significa que a energia de todos os seres vivos, direta ou indiretamente, vem da nossa estrela Sol. Os produtores são os vegetais, as algas e as cianobactérias. E hoje abordaremos as pirâmides ecológicas. É através delas que explicarei mais detalhes sobre a transferência de matéria e energia entre todos os seres vivos do planeta Terra. São 3 os tipos de pirâmides ecológicas. Temos a pirâmide de energia, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de número. Iniciaremos com a pirâmide de energia. Temos aqui um hipotético ecossistema organizado em forma de pirâmide, e aqui estão todos os níveis tróficos desse ecossistema. Temos os produtores, consumidores primários, que são os herbívoros, consumidores secundários, consumidores terciários e os consumidores quaternários. Os decompositores não estão representados, mas eles atuam em todos os níveis tróficos. Nas pirâmides de energia, temos algumas curiosidades. Primeiro, sempre apresentará o formato de pirâmide. E segundo, ao subir cada nível trófico, ocorre perda de energia na forma de calor. Aqui dentro das plantas existe muita energia armazenada. Entretanto, parte dessa energia vai ser utilizada no metabolismo da própria planta, pois ela precisa crescer, se reproduzir, respirar, etc., o que demanda gasto de energia. E parte será liberado na forma de calor, e sobrará menos para o nível trófico seguinte. Aqui temos os gafanhotos e vai acontecer a mesma coisa. Parte da energia será utilizada no metabolismo dos gafanhotos, crescer, se reproduzir, respirar, etc., e parte será eliminado na forma de calor. Então sobrará menos para o nível seguinte. Vai acontecer a mesma coisa com os pássaros, e no nível seguinte a mesma coisa com as serpentes, e no último nível dessa cadeia hipotética temos a coruja, que está no topo da cadeia alimentar e exatamente por isso tem menos recursos. É exatamente esse o motivo pelo qual raramente encontramos níveis tróficos acima do consumidor quaternário, pois quanto mais alto for o nível trófico, menos recursos de energia e matéria terá disponível e mais complexo será o sistema ecológico. Agora vamos para a pirâmide de biomassa. Biomassa é o mesmo que matéria, é o mesmo que peso, e ao subir cada nível trófico vai acontecer a mesma coisa, vai ter perda de matéria. Temos aqui 2 características em relação a essas pirâmides.
Primeiro, indica a quantidade de matéria orgânica por área e, nos lagos e oceanos, tem pirâmides invertidas. Vou explicar como é que isso acontece. Bom, no primeiro caso, percebam que as plantas elas irão perder matéria ao subir no próximo nível, e os insetos também. E os sapos também. Como assim perder matéria orgânica? O indivíduo ele vai liberar excrementos, vai liberar células mortas ou até mesmo ele vai perder matéria durante o metabolismo. O que acontece de interessante nas pirâmides de biomassa é o seguinte: ela parece invertida, mas essa inversão é pura ilusão. Temos aqui nesse exemplo os fitoplânctons. Fitoplânctons são seres microscópicos aquáticos capazes de realizar a fotossíntese. Como exemplo, temos as cianobactérias. E aqui em cima temos os zooplânctons, que são micro-organismos heterótrofos. Como exemplo, temos os microcrustáceos. E aqui em cima nós temos os peixes. Isso não faz sentido. Como uma menor quantidade de matéria vai dar origem a uma maior quantidade de matéria? Não teria lógica se não houvesse uma explicação, mas tem. A explicação é que os fitoplânctons são devorados com muita intensidade pelos zooplânctons. Felizmente, eles não desaparecem porque possuem uma alta capacidade de reprodução. Então, imaginem a seguinte cena: fitoplânctons sendo devorados ativamente pelos zooplânctons, ao mesmo tempo que eles se reproduzem velozmente. E é por isso que a pirâmide fica assim e os fitoplânctons não desaparecem. Mas isso só acontece nos ambientes aquáticos. No ambiente terrestre, a imagem das pirâmides de biomassa é no formato de triângulo mesmo. Temos aqui um outro exemplo de pirâmide de biomassa. Biomassa, gramas por metro quadrado. Então, temos 1000 gramas por metro quadrado de capim, que servirá de alimento para 1000 gramas de gafanhoto por metro quadrado, ou seja, vários gafanhotos cujo total, seu peso, hipoteticamente, é 1000 gramas por metro quadrado, que servirá de alimento para 100 gramas por metro quadrado de sapos. E, finalmente, eles servirão de alimentos para 10 gramas por metro quadrado de, acredito que aqui seja um gavião, uma águia, enfim. Então, assim como acontece com a energia que vai se perdendo em cada nível trófico, a matéria também é perdida em cada nível trófico. E por último, temos a pirâmide de número. É a mais fácil de todas e pode apresentar vários formatos. Indica o número de indivíduos em cada nível trófico. Temos aqui um exemplo. 1000 plantas servirá de alimento para 300 gafanhotos, que servirá de alimento para 20 aves. Entretanto, como estamos levando em consideração apenas o número de indivíduos, sem nos preocuparmos com a biomassa ou com a energia, irá surgir assim pirâmides bem estranhas, como essa aqui. Perceba que o único IP, por ele ser enorme e ter muita abundância, ele é capaz de alimentar 1000 besouros, que servirão de alimentos para 20 aves. E por último, temos aqui um lindo exemplo de pirâmide invertida. Uma única árvore grande, ela pode alimentar 250 insetos, que podem servir de alimentos para 1500 parasitas. Resumindo,
A pirâmide de energia, ela sempre apresentará o formato de um triângulo. Já a pirâmide de biomassa e principalmente a pirâmide de número poderá ter vários formatos. E para finalizar, meus caros alunos, eu falarei sobre o equilíbrio na natureza. O conhecimento das cadeias e teias alimentares é fundamental para entendermos o delicado equilíbrio que existe na natureza. Esse conhecimento nos permite propor medidas racionais de recursos naturais. Vamos a um exemplo. Pode parecer, à primeira vista, uma crueldade um animal comer uma planta, o que é chamado de herbivoria, ou então matar e comer outro animal, como temos nesse exemplo, a qual chamamos de predatismo, e o peixe nesse exemplo é a presa, e essa ave é o predador. Entretanto, o equilíbrio ecológico depende dessas interações e de muitas outras. O predatismo limita o número de indivíduos de presas. Veja só um exemplo de desequilíbrio que aconteceu na Austrália. Em 1859, 24 coelhos europeus foram trazidos para esse país. Os animais se adaptaram muito bem até demais, e se tornaram uma verdadeira praga. Até hoje, os australianos têm dificuldade de controlar a população de coelhos. O problema é que esses coelhos se reproduzem muito rápido e eles não apresentam um predador natural na Austrália. Voltando a essa imagem, o interessante é que o equilíbrio ecológico ajuda a controlar também a população de predadores. Nesse exemplo, a coruja está no topo da cadeia alimentar, mas ela não se reproduz de forma desordenada como aconteceu com os coelhos australianos. Por quê? Porque, como aprendemos, cada nível trófico diminui a quantidade de energia e de matéria disponível para o nível seguinte. Então, não existe alimento disponível em abundância para as corujas e, por isso, elas não vão se reproduzir em demasia. A escassez de recursos limitará a população das corujas. Já o coelho, por ser um consumidor primário, tem nesse exemplo muitos recursos disponíveis, como percebemos aqui embaixo. Se sua população não for controlada pelos predadores no nível seguinte ao seu, ele irá sim crescer em demasia. Então, turma, essa foi a aula de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nos vemos nas próximas aulas. Se tiverem alguma dúvida, tiraremos na aula online ao vivo. Fiquem todos em paz e tchau!